Colmeia, 21 de dezembro de 2015. Está iniciando a partir de agora, às 7 da manhã, pela Rádio 87 FM, Colmeia FM, o programa Papo no Café. O programa hoje, 21 de dezembro, recebe ele, atual delegado regional de ensino de Guaraí, ex-prefeito de Colmeia e também professor Hermilson, estará na bancada para falar detalhes sobre sucessões, sobre municipalização, sobre educação e sobre greves. Conosco a partir de agora e ao vivo para toda a Colmeia região, programa Papo no Café. Para apresentar o programa com a gente vai estar por aqui Dr. Douglas Alves, também com a gente o Rubem Gleis, que faz toda a cobertura. Lembrando que esse programa depois estará sendo postado no canal do YouTube e aí você pode assistir várias vezes e tirar suas conclusões. Fica determinado aqui, se alguém se sentir ofendido, terá direito de resposta. Bom dia, Douglas. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvinte. Prazer em receber aqui o professor Hermilson, esclarecer os pontos para a nossa população. E é um prazer em ter a sua companheira toda presente aqui também no estúdio. E vai ser uma grande honra questionar o prefeito, o ex-prefeito, professor Hermilson, atual delegado regional de ensino, sobre algumas questões importantes para o nosso município. Muito bem, o Hermilson, acho que agora o microfone está liberado para você. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carlos José, bom dia, doutor Douglas, bom dia, Rubem Gleis. Agradecer também a Elzivan, parceira de todos os momentos, né, sempre juntos. Também gostaria que meus filhos estivessem aqui nesse momento, mas hoje eles não puderam vir. Mas agradecer a vocês a oportunidade, né, que nos é dada de podermos falar com os ouvintes da Rádio FM, de falar com a nossa comunidade. E evidentemente a gente espera que possa ser relevante a nossa conversa aqui e que possa trazer contribuições para a população de Colmeia. Muito bem, então a gente conversando aí com o professor Hermilson. Para começar, professor, eu vou entrar num ponto crucial. O senhor é delegado regional de ensino de Guaraí. Nós tínhamos conversado a questão de 25 dias atrás sobre a eleição para diretores das escolas públicas. Essa medida, ela caiu na Assembleia. Como conseguir reverter isso, haja vista que o Sintete confirmou uma greve geral para março de 2016? Olha, Carlos José, o processo seletivo, inclusive a questão da divulgação, estava em andamento normalmente, até que fomos surpreendidos, né, com essa ação da Assembleia Legislativa, alegando a inconstitucionalidade do projeto baseado na Constituição Federal. Mas é evidente que nós construímos, o Brasil inteiro construiu um plano nacional de educação. O Estado do Tocantins construiu o seu plano estadual. Além disso, nós temos uma lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 93/94/96, que assegura a legalidade da eleição. Aliás, não é uma eleição, não é só uma eleição, é um processo seletivo e um processo que se desenvolve em várias etapas. É evidente que tanto o Sintete como os professores, como a Secretaria de Educação através do governo do Estado, estão empenhando esforços para que possa reverter essa situação e nós ficamos aí no aguardo do desfecho dessa questão. É o desejo do governo do Estado realizar essa eleição para diretores das escolas? Olha, Marcelo, desculpa, Carlos, é um desejo do governo, mas mais do que um desejo, é uma reivindicação da classe, é um acordo fechado com a classe no momento de greve próximo passado, foi fechado um acordo e garantido de que seria feito esse processo seletivo. Então o governo está, na verdade, se esforçando para cumprir um acordo. Professor, o cargo que o senhor ocupa hoje é um cargo administrativo. Aí eu questiono, o senhor, como o senhor viu essa questão desse problema que teve em volta à PAI, abertura, fechamento? Eu pergunto para o senhor, teve alguma interferência do Hermilson
político ou as atitudes foi só em cima do Hermilson, hoje delegado regional de ensino? Olha, Douglas, essa foi uma questão desgastante para toda a sociedade. Mas você veja bem, o cargo que nós ocupamos hoje de diretor regional de ensino, nós não temos absolutamente nenhuma autonomia no sentido de tomar decisões. As decisões são tomadas e aí existe uma hierarquia e as decisões são tomadas por um chefe superior, que é a Secretaria de Educação e o Governo do Estado. Cabe a nós, enquanto diretoria regional de ensino, executar as ordens. E nós tão somente executávamos e somente executamos ordens. Professor, mais uma pergunta sobre o governo do Estado. O senhor participa de um governo, atual governo do Estado, que é um dos governos que parece que surgiu todas as greves durante o governo dele e já ameaça de outras greves. Como contornar as greves? A gente passa num momento de crise, o país vive um momento de crise profunda, talvez nem o país, mas seja uma crise mundial, e parece que ela nos afetou agora. E quando ela afetou o país, ela vai afetar os estados mais pobres. Nós temos um dos estados mais pobres da federação, que com salários lá no topo, né? E eu não sei quem é o responsável de quem colocou esses salários, e aí como tem que ter aumento de salário todos os anos, nós estamos enfrentando e vamos enfrentar muitas greves. Como o governador Marcelo Miranda vai contornar as greves que já aconteceram e as que vão vir a acontecer? Carlos, é necessário dizer que aqui eu vou emitir a minha opinião e não posso absolutamente fugir desses questionamentos, mesmo pelo cargo que ocupamos e pela visão que nós temos, né, de Estado e de administração. Eu penso que crise existe, mas não se pode colocar essa crise debaixo do braço para ficar alegando tudo crise, porque essa crise, na verdade, ela foi instalada, e se vocês lembrarem bem, no ano de 2008. 2008 essa crise foi instalada e ela teve seu ápice no ano de 2010. E aí, desculpe aí, mas eu vou ter que, para explicar melhor, o que é essa crise? E aí eu queria exemplificar. A crise seria mais ou menos, ela iniciou nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, mais ou menos da seguinte forma. Imagine que um camarada quer beber uma cachaça e ele chega lá no boteco e diz, bota uma cachaça para mim, anota na minha conta. Chega um segundo e diz, bota uma cachaça para mim, anota na minha conta. E assim vai, o dono do armazém ou o dono do comércio vai elencando ali uma lista de dívidas. Ele chega no Banco do Brasil, no gerente, e diz, olha, eu estou ganhando muito dinheiro, está aqui o tanto que eu estou vendendo. Por gentileza, arruma um financiamento para mim. E o banco arruma um financiamento. Acontece que depois, aquele que foi lá e bebeu a pinga, bebeu a cerveja, e deixou anotado e não pagou, não deu condições para esse comerciante pagar a sua conta. E aí ele vai no banco e dá o calote porque ele não tem dinheiro para pagar. E o banco percebe que não tem o dinheiro. Foi o que se chamou naquela época de bolha, foi o que se chamou naquela época de papel podre. Porque imaginava-se que tinha um dinheiro, um recurso, mas que esse recurso não existia. Aí foi a crise. E a crise teve seu ápice em 2010. O governador Marcelo Miranda, ele foi eleito com esperança, e já existia crise, com esperança de que era possível contornar a crise. Quando se elege alguém num momento de crise, e eu passei por isso, está dizendo, eu confio na tua capacidade de que mesmo em crise você consiga fazer uma boa gestão, mesmo que existam os compromissos de palanque. O governo Marcelo Miranda fez esses compromissos. Então, a questão dos movimentos grevistas é uma insatisfação do servidor, ela é legítima, assegurada constitucionalmente, por isso, portanto, o servidor pode fazê-las. Agora, cabe ao governo do Estado, e aí é uma defesa minha, e já fiz isso em administração, cabe dialogar, cabe conversar, cabe priorizar. Qual o seu nome? E aí, fazendo suas prioridades e dialogando com as classes, é que se vai chegar a um acordo e solucionar todas essas questões. Trazendo aqui um pouco a nossa cidade, o que o senhor acha da municipalização das escolas do Estado? Olha, a municipalização também é legislação, também é lei. E ainda no nosso mandato, nós trabalhamos da seguinte forma, e o Carlos participou, todos os professores do município participaram, porque foi com uma construção conjunta. De que forma nós trabalhamos? Primeiro, nós precisávamos arrumar a questão salarial, porque Colmeia, nós tínhamos 3 salários diferentes para a pessoa, com a mesma carga horária, com a mesma formação, mas eram 3 salários diferentes. E nós unificamos isso e começamos a pagar
o piso salarial, mas nós tínhamos que avançar mais, e aí eu não vou pegar a questão de transporte, de melhoria de escola, e aí chegamos a ocupar o terceiro melhor índice do estado do Tocantins, quando éramos um dos piores. Recebemos todo tipo de premiação. O que eu achei injusto ainda foi nós não termos recebido a premiação de primeiro lugar na merenda escolar, porque Comé merecia, embora tenha sido classificado, mas não recebemos esse primeiro lugar. E nós trabalhamos a municipalização, Carlos José é testemunha, junto com o técnico, aqui que continua trabalhando no município. A nossa intenção era a seguinte, e aí isso foi dialogado por todos os professores, municipalizarmos ano após ano acampando uma série. Cada ano uma série fosse acampada, de olho nos índices, para que esses índices não caíssem. Nós sabemos que o recurso que entra da educação é per capita, é por aluno. E sendo por aluno, foi interessante a forma que a gestão fez de municipalizar todo mundo, porque nós saímos de um Fundeb, que se não me engano na época, não chegava a 1,5 milhão, e hoje eu penso que o Fundeb hoje ele ultrapassa 4 milhões. Então, em sentido de quantidade, de volume de recursos, de entrada de dinheiro, foi importantíssimo a municipalização. Agora, a nossa preocupação era de nós mantermos a municipalização ano após ano, mantendo aquele índice lá em cima e sendo premiado ano após ano como uma das melhores educações do Tocantins. Mas nós gostaríamos de sair desse elenco de melhor educação do Tocantins e passarmos a ser uma das melhores educações do Brasil. E eu falei isso em entrevista em Goiás, eu falei isso no Jornal de Belém, eu falei isso na Câmara Federal, eu falei isso em Florianópolis, Santa Catarina, quando recebemos uma premiação já no final de 2012, se não me engano, né? E eu falava isso, nós passaremos a ser uma das referências do país em educação. Então, professor Emilson, temos a pergunta do ouvinte, Ario Valdo, setor Cornélio, ele pergunta o seguinte: eu não sei se ele era servidor público ou se ele é servidor público municipal. Ele disse que na sua gestão o salário dos servidores era um salário bom, mas assim que o sucessor assumiu, ele disse que houve um corte no salário. Talvez nem seja corte de salário, pode ser corte em alguma gratificação. E ele pergunta o seguinte: há lei que pode reduzir salário aqui no Brasil? Pergunta o senhor. Não sei, eu entrar no mérito, eu não sei assim, da questão da redução, se o servidor está falando que os salários eram bons, para mim é um elogio, eu agradeço, e eu não sei dessa redução. O que eu sei, o doutor Douglas sabe também isso, que está em lei, é que garantias, elas não podem ser tiradas. Né? Garantias e conquistas, elas não podem retroagir. Exato. Professor, vamos falar sobre sucessão municipal. Sucessão? Professor, nós tivemos acesso, eu e o Douglas, a uma pesquisa. Essa pesquisa, infelizmente, não tinha uma fonte muito, assim, eu diria, de confiança. Mas eu tenho certeza que o senhor também deve ter tido acesso a essa pesquisa. Uma pesquisa que coloca o senhor em primeiro lugar em todas as pesquisas, com um índice bem grande à frente do segundo e do terceiro. O senhor tem conhecimento dessa pesquisa? Carlos, o que eu ouço é falar de pouco tempo em Colmeia, né, infelizmente, em virtude da minha função, das atribuições que tenho, mas é evidente que eu ouvi algumas pessoas falarem, mas sou muito pé no chão com relação a essas coisas, e eu entendo que isso é resultado, isso é fruto de um trabalho e de um reconhecimento da população, que isso é notório não em Colmeia, isso é notório em toda a nossa região, todo o estado do Tocantins, o respeito que se tem pelo que nós conseguimos fazer em Colmeia. E quando eu digo nós, não estou falando do professor Emilson. O professor Emilson era só uma peça. O importante era a equipe eficiente que nós tínhamos.